Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h06, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de segunda-feira aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista número 1023, já está aqui na bancada a doutora Silvana Cardim, pediatra e reumatologista pediátrica, médica contratada na pediatria da Unesp e responsável técnica pela clínica Prever. E a gente vai falar a respeito de vacinação. Desculpa, eu falei Prever. Clínica Crescer. É a força do hábito. É porque combina, né? Combina. Prever, crescer. Veste a camisa, né, doutora? Para crescer, doutora, precisa, né, ter uma certa previsibilidade, né? Tem que ter alguma coisa de prevenção, né? Doutora, bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Bom dia, muito obrigada por me receberem, é uma honra e uma alegria também, porque acho que a gente vai falar de um assunto que eu sou muito entusiasta. Então, não é um assunto que as pessoas aceitam com muita facilidade, mas eu sou entusiasta, então acho que a gente pode ajudar a informar bastante as pessoas. Eu acho que é fundamental que a gente auxilie as pessoas, porque eu não sei se está mudando esse cenário já há alguns anos. Infelizmente, as pessoas não estão se vacinando. O que está acontecendo com o povo? Começou um movimento há mais de 10 anos, principalmente na Europa, um movimento anti-vacinas. E esse movimento, alguns anos atrás, veio para o Brasil e parece que a gente fica realmente entristecido quando, de repente, uma vacinação importantíssima em Botucatu, 49% do público-alvo apenas se vacinou. A gente percebe que nós demos a notícia aqui na última sexta-feira, 6 casos em observação de sarampo em Botucatu. Né? Nós temos surto de sarampo já nos Estados Unidos muito grande, né? Em São Paulo, quase, pelo menos até a última sexta-feira, em torno de 30 casos confirmados na capital paulista. E a gente fica preocupado. O que está acontecendo, doutora, que as pessoas não estão se vacinando? Eu acho que isso é bastante complexo, Márcio, e a gente tem uma história da não vacinação. Eu não sei se vocês lembram da história, quando a gente estudava a história, a gente teve a revolta da vacina no início do século. Então, quando foi a primeira vez que a gente foi obrigado a vacinar e que o governo anunciou lá atrás, no início do século, que a gente era obrigado a vacinar contra a varíola, a população se revoltou por desconhecimento, por uma série de razões. E aí, logo depois, quando nós tivemos um surto de varíola no Rio de Janeiro, a população passou a aceitar a vacinação porque entendeu e viu, né, a necessidade e a gravidade e o que a gente estava prevenindo. Acho que esse movimento que a gente tem agora tem muitas vertentes, né? Uma coisa é que a informação corre muito rapidamente, tanto a informação boa quanto a informação ruim. E não é fácil a população ir atrás da fonte, saber em quem se basear, porque muitas vezes a gente tem, né, pessoas que se dizem ou especialistas ou que são até, né, entendidos sobre alguns assuntos médicos e dando opinião, né, de uma maneira às vezes até irresponsável e dando opinião sobre isso. O fato é que eu acho que isso se estabeleceu e ficou mais forte ali com o movimento da pandemia, porque a população teve muita insegurança em relação às informações que foram liberadas, né? A gente teve muita confusão sobre a vacina nova que estava chegando. Então, tudo isso foi se juntando ao movimento que você já disse que há mais de 10 anos a gente tem se reforçando, né? Então, a gente teve nos Estados Unidos no ano passado uma não recomendação mais de muitas vacinas. E foi, eu entendo, né, que isso tenha sido uma das coisas que colaborou para a gente estar tendo o surto agora de sarampo. Verdade. Né? Agora, por que o surto de sarampo nos adultos e tudo mais?
porque você também acabou de referir. O adulto esquece, nunca mais se vacina e a gente Isso é nem a gente lembra associa mais vacina o que à é que a infância, gente né? vacinou. Pois é. Por que a gente associa tanto? Porque a gente tomou quando era criança e Porque depois não tinha mais? historicamente a gente É uma associação que eu mesmo faço. Não, vacina é coisa de criança. Não, e até mesmo assim, a comunidade médica, eu acho que assim, tá mudando muita coisa. Quando eu aprendi sobre vacinação, né? Na escola, na faculdade, a gente tinha um número de vacinas muito pequeno, né? E quem que ensinava a vacinação pra gente era o pessoal da pediatria. Porque a pediatria sempre esteve à frente da vacinação como prevenção mesmo, né? Então a pediatria assumiu e avançou em todas as medidas e o adulto foi aí, né? Esquecido. O que aconteceu exatamente? Sabe o que me aborrece, doutora? Não é ter. É culturalmente colocado. Não é ter isso, pessoa né? que é contra a vacina. É ter pessoas que é contra que eu tome a vacina. Isso que. Por que eles se incomodam que eu vou tomar vacina? Você já parou nisso? Eu já pensei, mas você sabe que isso é um número pequeno de pessoas, assim. Tem bastante que se incomoda. Será Viu? que Que eles ficam incomoda nessa que você toque? anticampanha de vacina. Porque quando ele faz essa anticampanha, ele quer que eu não tome. Se ele não quer tomar, problema dele. Agora, por que ele fica. A verdade é que não é só problema dele, né? É, Ele isso não que é toma. fundamental. Não é problema dele, porque ele não tomou, ele pode passar para outras pessoas. Mas ele não querer que eu tome, isso me incomoda. Mas isso é muito difícil, Lô, porque são crenças, né? Diferente de você estar baseado em um conhecimento. Então, quando eu quero acreditar em algo, eu vou com certeza facilitar a minha crença em toda aquela. É mais fácil, né? E é mais difícil compreender a ciência, não é fácil, né? Então as pessoas ficam. Eu entendo o receio, né? É difícil. Mas todo mundo medo de sarampo, e sarampo mata? Sarampo pode matar, sim, qualquer doença, né? Viral, até a gripe, né? Como a gente fala, a gripezinha mata, a gripe também é complicada. O sarampo pode matar, sim, e o quadro dele é bastante dramático, né? A gente não tá mais acostumado. Lembra aquele sarampinho que a gente tinha quando criança? Não, aquele lá acho que era mais a cataporinha, né? O sarampinho, não sei se era tão sarampinho. Sarampinho porque todos nós quase da minha idade teve sarampo. Tinham, né? Eu já não tive mais, já fui vacinada pequena, né? Contra o sarampo e quando comecei a minha vida de pediatria, eu atendo pediatria há 25 anos, só pediatria, né? Há 25 anos, a gente já não tinha mais casos de sarampo em número para atender. Mas ele pode começar com um quadro que lembra um quadro de gripe, resfriado, com os olhos injetados, mas o problema é a evolução dele, né? Quadros virais podem ter evolução graves como encefalite, como meningite. Então, o que a gente se preocupa são as complicações, os desfechos que esses quadros virais podem alcançar, né? Se você me perguntar, né, sobre efeito colateral, que é uma das preocupações das pessoas, já que nós estamos falando, né, do antivacina aqui, né, de quem é antivacina, é sobre o efeito colateral da vacina e o que é que a gente pode ocasionar. Claro que vacina pode ter efeito colateral, tem diferença de resposta individual, mas se a gente for colocar em termos de números, o quanto uma vacina pode causar de efeito colateral ou de complicação é infinitamente menor em relação a quando você de fato subtrai a doença, contrai a doença, né? Então, ter a doença é muito mais prejudicial do que tomar uma vacina e poder ter o efeito colateral. Se a gente pensar agora no sarampo, voltando, né? Até recentemente, em Botucatu tem estudos de caso para ver se é sarampo ou não, já a gente suspeitos, tem casos né? suspeitos. Que outras doenças as vacinas conseguiram erradicar? Eu não sei se erradicar totalmente, mas que controlou na população mundial brasileira. Vida, olha essa que a gente falou, a varíola. E quais a gente corre o risco de voltar agora por conta dessa onda de do revolvinho quando tomava na escola? Não, a do revolvinho acho que era BCG. A varíola é do braço esquerdo. Nós temos duas cicatrizes, não é todo mundo, né? Nós temos acho que todos aqui temos a do braço direito, que é a da BCG, né? Que protege contra casos graves de tuberculose. E no braço esquerdo, até 1980, acho que 81, 82, recebemos contra a varíola. Então, a varíola está erradicada,
né? É uma doença que está erradicada. O sarampo, a gente... Desculpa, doutora, quando a gente fala erradicada, ela acabou e não tem risco de voltar? Ou não? Não, tem risco de estar erradicada no nosso país, né? Mundialmente, a varíola, eu acho que tem algum foco ainda na África, se eu não me engano, tá? Não sou infectologista, não sou epidemiologista, então tem alguns detalhes, assim, que não sei agora de cabeça, tá? Mas é isso. E o sarampo nós tínhamos erradicado no Brasil em 2009. Aí nós perdemos a nossa medalhinha em 2016, recuperamos e agora eu não sei o que vai acontecer, né? Então é isso. Então nós não tínhamos mais no Brasil. Provavelmente vão perder, porque já tem caso confirmado. Tá com não cara em que Botucatu, sim, né? mas temos caso confirmado em São Paulo, né? Nós tivemos a Copa do Mundo recentemente nos Estados Unidos, né? Muita gente do mundo todo assistindo a Copa. E com certeza, se nós temos um surto de sarampo nos Estados Unidos, muita gente que teve contato com essas pessoas foram embora para os seus países. Não sei se esses casos na capital paulista têm a ver com isso, mas é uma doença de fácil transmissão, né, doutora? Muito fácil, isso é muito, muito importante esse ponto que você falou, Márcio. Então, se você não tiver protegido, a chance de você contrair a doença é quase 80%, é altíssima, é muito alta, né? E o que é importante? As nossas crianças, né? Como nós vacinamos as crianças, a vacinação das crianças tá mais em dia, já tem lá as suas 2 doses até os 4 anos, né? O problema é depois, né? Quando a gente esquece a carteirinha de vacinação. Então, quem tem até 29 anos, é recomendado que dê uma olhada, já aproveita lá todo mundo, quem tiver em casa, tiver a possibilidade, olha a sua carteirinha, né? Até 29 anos, é recomendado pelo menos 2 doses da vacina contra o sarampo, né? De 29 a 59, 1 dose, pelo menos. E as crianças pequenas têm isso contemplado no Programa Nacional de Imunizações. Acima de 59 não pega mais? Pode pegar e a gente vai considerar a situação de surto, a situação individual e a sua condição física também. Olha que interessante esse dado, né? A gente está falando de criança, mas vamos avançando aí na idade. Veja bem como é isso. Então a gente limita muitas vacinas com a idade lá de 60 anos, né? Por quê? Porque a partir dessa idade a gente começa a ter também, eu vou dizer um termo que a gente está usando agora, a imunossenescência, ou seja, a gente tem a adolescência, né? E a gente tem a imunossenescência, que é o envelhecimento da nossa imunidade. E a gente sabe que se eu tiver 60 anos com uma condição física, sou atleta, boa como a sua, atleta, né? Que se alimente bem e tudo mais, eu sei que a resposta imunológica desse indivíduo é melhor do que o indivíduo de 60 anos que tenha comorbidades, as comorbidades cardiopatia, hipertensão e tudo mais. Então, por dentro, um pouco a gente também é do jeito que a gente é por fora. Então, eu tenho uma limitação de idade, né? Por essa consideração da imunossenescência. Contudo, se eu tiver uma pessoa extremamente saudável, com condições e uma situação de surto, por exemplo, lá fora, eu posso recomendar que, ainda que a idade dele não esteja prevista lá na bula, eu posso recomendar a vacinação. Com toda a segurança, era a minha próxima pergunta. Com toda a segurança, mas eu preciso, como médica, me respaldar e me responsabilizar por isso. Uma pessoa acima de 60 anos, está em São Paulo, de repente mora num prédio e ficou sabendo que no prédio existem 2 casos de sarampo confirmados. Ela tem que se vacinar? Ela tem que procurar o médico dela antes e falar, eu tenho que tomar vacina, eu preciso tomar vacina? Não vai ser obrigatório, porque isso não está determinado ainda como medida de saúde pública, né? Porque é diferente você procurar a sua proteção individual e a recomendação que existe, né? Oficial. Então, por exemplo, a gente teve, por conta desse surto lá na região de São Paulo, foi São Bernardo do Campo e Guarulhos, né? Principalmente, em que a gente teve a obrigatoriedade, o resgate de todos esses adultos para vacinação.
Aqui a gente só está dizendo ainda, vamos olhar nossas carteirinhas, né? Verdade. Então isso não entrou na recomendação e obrigatoriedade. Então uma coisa é o que eu tenho ali de determinação, outra coisa é a busca pela minha proteção individual, tá? A proteção individual, aí você vai ter que, obviamente, individualizar, né? E Perfeito. conversar com o seu médico. Doutora, o que eu acho super interessante, Pessoal. é um assunto que está aí, que está surgindo os estudos já há muito tempo, mas está na iminência de nós termos uma vacina mãe aí, uma vacina contra o câncer, contra várias coisas que até hoje nunca se imaginou ter. Vamos chegar nisso, doutora? Ai, gente, eu acho que tem tanta coisa assim acontecendo, tanta coisa interessante. Essas temas, tem até umas letras. São muitas letras, né? As tecnologias, né? Muitas das tecnologias não são de agora, elas existem e estão sendo desenvolvidas há muitos anos, né? Por exemplo, quando a última vacina que a gente teve de tecnologia diferente, que também causou tanta polêmica, é a plataforma da vacina do Covid, né? Que tanto se falou sobre o RNA mensageiro e tudo mais. Então, a forma como essa vacina, na verdade, né? Por que foi tão, entre aspas, que não é rápido, que o que a gente conseguiu de falar, pronto, agora vamos fazer a vacina do Covid e esse desenvolvimento. Foi, as pessoas que desenvolveram essa plataforma, desenvolveram isso lá na década de 90. Tanto é que, acho que, não sei se em 2009, não me engano, ou no comecinho de 2000, eles ganharam o prêmio Nobel pelo desenvolvimento desta tecnologia. Desde então, a gente teve 20 anos de estudo com essa tecnologia. Não foi ontem. E aí eles falaram, vamos fazer pro Covid também, entendeu? E aí, desta plataforma, sim, eu sei que estão saindo muitas vacinas específicas contra o câncer, mas isso é uma tecnologia, né? A gente tem aquelas outras tecnologias de alvo e tudo mais. Também não sou oncologista. Mas né? olha, mas é interessante saber que nós vamos ter uma vacina mãe. Isso, e a gente chama de vacina, por quê? Porque a gente está mexendo, de certa forma, com o sistema imunológico, né? Tanto o câncer, quanto a proteção contra as infecções, né? As alergias, são todas coisas que andam aí e que conversam dentro do sistema imunológico. É um sistema gigantão que faz muitas coisas. Todo mundo vai morrer, mas se a gente puder morrer sem ficar doente, é melhor, né? Eu acho que isso tem a ver com qualidade de vida, né? É exatamente isso que você está falando. Morrer com saúde, né? Morrer com vida. Morrer com saúde, muito bem. Muito melhor do que morrer doente, né? Eu acho, né? Bom, agora são 7h23, nós estamos conversando com a doutora Silvana Cardim, pediatra e reumatologista pediátrica aqui no Primeiro Jornal. Vamos fazer um intervalo, 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você também mandar a sua curiosidade, a sua dúvida, a sua pergunta. Já voltamos. Entrevista. Agora 7h26, voltamos com o Primeiro Jornal na Prever FM, hoje recebendo a doutora Silvana Cardim, pediatra, reumatologista pediátrica, e a gente está falando sobre vacina. Doutora, de repente as pessoas acima de 50 anos, 60 anos, que não tem mais a carteirinha, como os nossos filhos, os nossos netos, se ela chegar numa unidade de saúde, vai ser detectado que ela tomou a vacina ou se não tomou, se está atrasado? Como é que funciona isso? Depende quando ela tomou, né? Dependendo da idade. 40 anos atrás, e aí? Mas de pelo menos 20 anos para cá, a gente tem o registro, né? Que a gente consegue consultar no posto, no PNI, até nas clínicas a gente consegue consultar se a pessoa tomou ou não aquela vacina. Entendi. Se perdeu completamente o registro, a indicação tá zerado, toma tudo de novo. Olha só. Não no mesmo dia, né? Pode até ser, porque tem um monte de vacina que pode ser tomada no mesmo dia. Entendeu? Depende do estado imunológico, depende se a vacina uma combina com a outra ou não. Mas o fato é que é o seguinte, é melhor a gente garantir a dose da tomada se eu tiver dúvida, porque tomar vacina a mais, na maioria das vezes não tem problema algum, do que deixar a pessoa descoberta. Mas eu queria só voltar no assunto. Eu queria uma pergunta para a senhora, por que tem tantos pais que evitam dar a vacina da HPV para os filhos? Então, era sobre a HPV que eu queria falar. Poxa vida, vamos ver se a gente ajuda. Eu queria voltar no assunto sobre a pergunta da vacina contra o câncer. Que a gente tem uma única vacina que a gente pode dizer que protege diretamente contra o câncer, que é a vacina contra o HPV, né? Então, na rede pública,
A gente tem a vacina contra o HPV, que é a quadrivalente, protege contra 2 subtipos de condiloma e 2 tipos principais de câncer de colo de útero. Ótimo, muito bom, muito obrigada. Ela é feita atualmente em dose única, né? No início a distribuição era em 2 doses, a gente na rede pública sempre fez na rede privada fazia em 3, mas agora ela é dose única para crianças a partir de 9 anos até 14, acho que eles estão inclusive ampliando isso até 19. Mas na rede privada a gente já tem a HPV nonavalente, gente. O que é isso? E aí a gente vai falar de um outro aspecto, que é o seguinte: ela está sendo recomendada, inclusive pela Sociedade Brasileira de Otorrino, por exemplo. O que eles têm a ver com isso? Tem a ver que o HPV, ele está presente em tudo quanto é mucosa. Onde que a gente tem mucosa? Boca, olho, garganta, intestino, ânus, tudo isso. Então ela é uma vacina que protege contra câncer de boca, garganta, laringe, né? Além de ânus e genitais. Então, ela é recomendada até os 45 anos, quando a gente for recomendar dentro dessa orientação, né? Pela Anvisa. Mas o que eu tô falando aqui de recomendação? Como eu tenho uma vacina lá, que é lá no posto de saúde, que é a quadrivalente. Então, essa vacina, ela tá colocada como dentro das vacinas obrigatórias para aquela faixa etária, né? E aí eu tô falando de uma recomendação de uma vacina que não tá na rede pública. Essa nonavalente eu vou ter atualmente, por enquanto, só na rede privada. Quem tomou a quadrivalente e agora quer ampliar, pode tomar? Faça o seu favor de lá não, ampliar. Pode tomar a claro que pode. Uma em cima da outra, assim, não vai dar problema nenhum. Não vai dar problema nenhum, porque, como eu disse, uma vacina, um reforço daquele subtipo não é problema algum, e eu vou adicionar outros subtipos que não obrigatoriamente. Por que a gente vacina, por exemplo, lá na adolescência? Porque a chance de uma boa resposta a essa vacina é melhor na adolescência, porque a imunidade deles tem é tudo melhor neles, né? Só o mais até os 16 colágeno. anos só pode dar? Não, pode uma menina de 18 anos. Pode uma tomar, menina pode ainda. tomar uma de 25, pode. Pode tomar até mesmo quem já iniciou. Antes, lembra, também tinha aquela Podiam ter menstruado ainda, alguma coisa? ou qualquer coisa em relação à atividade sexual. Não tem essa relação com a atividade sexual. Não é para tomar para as meninas começar a ter relação sexual. Não isso tem é um nada tabu que criaram. É um tabu, porque o HPV, na verdade, se a gente for pensar, em algum momento da vida, de qualquer forma, 80% da população terá tido contato com o HPV. Porque eu não transmito só por contato direto, eu transmito por fomites, que é mais difícil, né? Fomites são toalhas, talheres, essas coisas, né? Ou num banheiro, é raríssimo, mas existe essa possibilidade, né? E outra coisa, a gente, se a gente tá falando, né, da mucosa oral, as crianças pequenininhas não têm o herpes também, né? Por quê? Porque a gente tem contato com coisas que a gente coloca na boca e tudo mais, e isso se dissemina. Agora, doutora, a senhora falou dessa questão do SUS, né, das vacinas públicas e das privadas. Eu acredito que o governo federal, ele faz ali o estudo do que é o pior e vai injetando recurso naquilo. Mas existem muitas outras que o sistema público não fornece e você pode tomar por conta numa rede privada. Quais são elas? Quais são as mais importantes no seu ponto de vista? Olha, é interessante essa pergunta, porque não são só quais. Algumas vacinas a gente até tem iguais na rede privada e na rede pública, mas a gente pode fazer uma complementação de indicação. Vou dar um exemplo, por exemplo, que eu acho que falando dos pequenininhos, né? Então, a vacina ACWY contra meningococo, contra os subtipos ACWY do meningococo, que protege contra a doença meningocócica. Ela inicialmente, né, entrou na rede pública para os 11 anos. Por quê? Porque essa população, essa faixa etária tem muita facilidade de disseminar, né, por conta da condição social e tal, são atividade, jovens, né? atividade, escola, tal, de disseminar.
Mas quem são as crianças mais acometidas e que mais sofrem e que mais têm gravidade com o meningococo? São os bebezinhos menores de 1 ano. Então, a princípio, na rede pública entrou para os 11. O ano passado foi liberado para 1 aninho de idade, né? E isso vai mudando, porque a CWY também está dentro da rede pública para alguns grupos especiais, em que, por exemplo, o médico do posto pode fazer a solicitação para aquele grupo especial, lá para o CRI vem aquela vacina para aquele indivíduo, individualizando também na unidade básica de saúde. Só que essa vacina lá na rede privada, eu posso aplicar a partir do bebezinho. Então, eu aplico ela aos 3 aos 5 meses, protegendo já o bebê menor de 1 ano. Então, veja aí, eu tenho a mesma vacina com indicações diferentes. Por outro lado, por exemplo, a gente acabou de falar da vacina do HPV-9, eu tenho uma diferença de cobertura vacinal. Então, eu posso fazer uma complementação, que eu acho que isso é bastante interessante, né? Se eu tiver esse interesse de fazer a minha proteção individual, né? Então, existe outra vacina que não existe de forma alguma no SUS até o momento é a meningo B, que a gente fala que é contra a meningococo do subtipo B. Essa não tem nem para grupo especial. A da herpes também não. Herpes zoster. Zoster ainda também não tem. Essa que eu precisava tomar? Essa daí que você tem que tomar. A gente fala muito de criança, essa já não é para criança, né, doutora? A do herpes zoster, ela é indicada a partir dos 50 anos. Homem e mulher? Silêncio. Homem e mulher? Sim. Eu tomei o ano passado, as 2 doses. Herpes zoster é o cobreiro, lembra? Parabéns. Você teve varicela já? Não. Teve sim, catapora. Então, varicela e catapora. E é a mesma pessoa. Mas já tive, então não vou ter mais. Aí que mora o problema. Vamos lá, então vamos lá. Varicela é a mesma coisa que catapora. E se a gente teve varicela ou catapora na infância, isso fica lá escondidinho nos nossos nervos por muitos anos. Mas foi benzido lá com a benzedeira do bairro Alto, com aquela colher de pau quentinha, não pega mais. Vai rezando. A benzedeira protegeu. Pode ser, mas quando a proteção dela... A benzedeira passou... Quando a proteção dela der uma falhada, aí o que acontece? Quando a gente tiver uma falha na imunidade, isso pode acontecer quando, acabamos de falar, à medida que a gente vai envelhecendo, nossa imunidade vai sofrendo também. E que se eu pegar isso, o que acontece comigo? Nossa, assim, não vai pegar porque você já tem ele pego. Ele já tenho, então não vou pegar, ele só vai... Você já tá pego. Ele só vai acordar. Ele vai manifestar, exatamente. E aí, o que acontece? Acontece uma reação local, normalmente de um lado só. Então pode ser, vocês já devem ter visto. Às vezes pega no rosto, próximo aos olhos, e no tronco é muito comum. Aparecem vesículas, bolhas, que a gente chama de cobreiro, né? Os antigos chamavam de cobreiro. São bolhas absurdamente dolorosas, porque ela tem um trajeto no nervo. E essa dor não necessariamente dura só durante a eclosão ou o momento que aquelas bolhas estão lá. Eu posso ter essa dor neuropática aí agindo por meses e às vezes até ano. Que loucura, sem contar que se pegar um local, por exemplo, como é o olho, eu vou ter uma consequência, eu posso ter uma consequência importante. Eu tô falando do olho, porque recentemente um parente meu teve um herpes e essa não tem no posto. Ocular e ele perdeu a visão por conta disso. Essa não tem no posto, ou tem? Não tem, ainda não tem. Doutora. E ela também, deixa eu só dizer um negócio seguinte, ela é indicada a partir de 18 anos para pessoas com comorbidade. Então, se eu tenho, por exemplo, que não é incomum, uma pessoa com diabetes, menos de 50 anos, ela já tem indicação, porque a condição dela facilita ela de ter a imunidade diminuída. Mas vamos cair no mundo real agora, tá? Esse é real. Não, no mundo real sim. Não tem no posto, deveria ter, porque na teoria, na Constituição, a saúde é uma obrigação do Estado, não tem. Mas tudo bem, então eu vou procurar a rede privada. Não é barato. Então, isso que eu quero dizer, isso é acessível ao homem comum, ao trabalhador? Como é que faz? Isso tem parcelamento, tem desconto para o Prever? A preocupação acho que de muitos ouvintes, tá bom, tá falando, tá muito bonito, mas eu não posso pagar. E aí? Essa vacina, ela ainda é bastante, tem outras na rede privada que são mais baratas, mas essa vacina ainda é bastante cara.
E são 2 doses. Da HPV também é caro, esse 9 aí, A da não? HPV chega perto dessa também. Essas aí são das mais E carinhas. aí, como é que faz? Aí você precisa fazer um provisionamento. Meu Você Deus. tem que se provisionar, porque você está falando da sua saúde. Eu penso assim, ó, E vou uma falar vez das. só, né? E assim, são 2 doses, mas mais uma na vez vida. só. E é pro resto da vida. Vai valer, eu espero que você viva até mais de Tem que fazer 90 um anos, planejamento. 100 Em vez de anos. comprar televisão Se no você final do for ano, viver vou me 100 vacinar. anos, se você for viver 100 anos, né? Mas não é isso. Depende da importância que a gente dá para as coisas. sei, A gente sei, não é. está Mas acostumado tem que a cair na investir real, na né? gente. Você tá? sabe quem que troca Mas a essa é a real. Você sabe quem que troca a TV pela vacina? Quem? Teve na família. Exato. Sim. Ou quem teve alguém É perto. muito fácil. A minha mãe teve. É. E o sofrimento dela, eu não desejo pra ninguém, porque ela já era idosa. E depois que tem, não tem como parar mais? Como é que faz? Não, faz é um muito. tratamento. Faz um tratamento, mas é uma dor A que dor tem persiste. Muito forte. persiste, difícil de lidar. É uma dor que a gente chama de neuropática. Ou seja, tem que tomar remédios para dor muito complicados, E muito, é muito feio difíceis. pelo jeito também essas bolhas, né? As bolhas são feias, mas tá vendo? A gente, Pior é a nem dor. liguei. O pior é a dor. A dor é A inacreditável. feiura até aguenta. E tem mais um detalhe, essa vacina, o que a gente tem feito, essa e a da gripe também tem muitas associações, as vacinas que a gente promove, né, para as idades, elas já têm estudos de forte associação com prevenção das demências, do Alzheimer e das demências Essa senis. com Márcio, eu não sei falar esse nome aí, como que chama? Zoster, Zoster. do cobreiro, vacina do cobreiro. É o Zoster. Zoster, entendeu? Eu tomei ano passado, Olha que beleza. são 2 doses, acho que depois de 40 dias, não sei, 50 dias, 6. 2 meses. 2 meses. Aí 2 faz meses. segunda dose. Tomei as 2 doses e eu fiquei contente porque tinha muita gente e algumas pessoas que, inclusive, olha, eu me programei, porque eu tomei no começo do ano e algumas pessoas falaram, olha, esse ano aqui eu não viajei. Eu reservei para que eu e minha esposa tomássemos a vacina. Um amigo que estava no mesmo dia que eu fui tomar e eu achei bastante interessante, porque a vida é feita de prioridades, não é verdade? Escolhas, né? De escolhas. Então eu escolhi Em vez a de trocar o saúde e tudo celular, mais. vou tomar vacina. Ah, não, eu quero o Exatamente. iPhone laranja. Não, eu quero. Toma vacina, é melhor, né? E nós mulheres, o que gastamos no cabeleireiro para deixar ele lisinho, entendeu? Mas Tem a gente tudo tem que isso. pensar até para não assustar as pessoas também, existem outras vacinas que não tem na rede pública e que são mais acessíveis também. Sim. Ou até mesmo da rede pública, por exemplo, eu tenho que tomar tal vacina, mas lá é burocrático, tem fila. Às vezes vale muito a pena você procurar uma clínica particular. A clínica particular tem a facilidade de você ter o agendamento e eu acho que mais é a resposta e a responsabilização, porque a gente fala de efeito colateral também, né? E a gente tem que dar, às vezes, um suporte para esses efeitos. A vacina não é livre de efeito colateral. Outra coisa importante da vacina, da clínica, é essa individualização que eu vou fazer. Vocês acabaram de me perguntar, posso tomar a vacina todo junto? Então, quando eu faço, né, um planejamento numa clínica, eu posso sentar e fazer um planejamento Não para chega lá você. fazer um coquetel. Entendeu? Eu posso fazer um planejamento e uma orientação em relação à sua prioridade, à sua necessidade, ao seu bolso, né? Como é que você vai dividir tudo isso e tudo mais. Agora, um detalhe, há 2 semanas atrás eu peguei um resfriado. Bravo. Eu fiquei 2 dias e eu falei, o terceiro vai, para não passar pro pessoal, que tem idoso também na bancada, eu falei, não vou passar pro pessoal. Fiquei em casa. Os entrevistados, ele tá falando dos Tô falando entrevistados. dos entrevistados Sim. que às vezes a gente recebe aqui. A gente entende. Aí eu fui perguntando, eu tomei a vacina da gripe e tal, não sei o quê. Se eu não tivesse tomado, né, as consequências poderiam ser piores, como de fato. Então as pessoas às vezes não entendem, falam, você tomou vacina da gripe, como é que você ficou resfriado? Eu gostaria que a senhora explicasse mais uma vez, porque tem algumas pessoas que não entendem, por mais que você fale, gente, eu tomei, Ele acha mas eu que pegou poderia a ter gripe ficado. porque tomou a vacina, alguns acham isso. Tem tudo isso também. Bom, em primeiro lugar, a vacina não é capaz de provocar gripe, porque ela não é feita de vírus vivo, nem de vírus. Exatamente. De vírus nada. Ele é lá da proteína. Só que essa vacina, ela é renovada anualmente. Todo ano, o pessoal lá se junta e faz uma pesquisa de quais são as últimas cepas circulantes do influenza e mais provável de nos acometer naquele ano adiante. Então é uma aposta. Não faz essa cara, é uma aposta, certo? Então se faz uma aposta. Tá parecendo aquele negócio da Lula, se a Lula vai pra cá, vai ganhar. Para o próximo, Coisa séria. o ano seguinte ali, de quais são as cepas mais prováveis de circular no ano posterior. Então, número 1 é isso. Por quê?
Porque o vírus da gripe, como a gente sabe, ele é um mutante. Ele fica mudando de característica, enganando a vacina. Então, todo ano a gente tem que fazer uma vacina que vai lá e tenta proteger. Outra coisa, a nossa proteção também depende da minha resposta imunológica individual. Como a gente falou, não é todo mundo que é igual. Verdade. Então, eu posso ter uma imunidade mais lenta na resposta e menos robusta. Entendi. Terceiro motivo, né? Já falamos de 2, tem mais um motivo, que é o seguinte: naturalmente, a nossa resposta imunológica à vacina da gripe, ela vai caindo ao longo dos meses. Então, se eu tomei lá em março a vacina, ela vai me proteger menos em outubro do que em maio, que é a sazonalidade, né? Então, a gente reserva tomar a vacina para o período que é mais provável de circulação do vírus. Contudo, a gente vai perder. Tanto é, isso foi discutido há uns 2 anos atrás, que é o seguinte: o que a gente vai fazer? Será que não é melhor nos idosos dar 2 doses da vacina da gripe no mesmo ano? Isso chegou a ser discutido nas sociedades. Tem outro detalhe: vacina contra a gripe para idoso, na rede privada, a gente tem uma especial, que é a Efluelda. Ela é duplicada, triplicada, na verdade quadriplicada em termos de carga de proteção. Porque as nossas proteções são diferentes. Então, eu dei 5 motivos diferentes do porquê que a gente tem uma sensação diferente de gripe se eu tiver. Só não consigo E entender uma outra coisa assim, ó, se eu vier a ter o quadro de gripe, ele certamente será amenizado. Por quê? Qual é o objetivo principal de uma vacina? Evitar a gravidade da doença. Eu não estou prometendo evitar a doença totalmente. Eu estou prometendo evitar as coisas graves que vêm com essa doença. E nós tivemos aqui, nós demos a notícia quinta-feira, né, que desde o início do ano nós tivemos 58 mortes em Botucatu. Foi na sexta. Na sexta-feira, né? Em virtude do síndrome respiratória aguda grave. Que é a SRAG, claro. E a gente tem isso em adulto e em criança. Isso pode ser uma complicação de qualquer quadro respiratório viral, né? Entendi. E por que ganha lá a gripe? Por causa da incidência da gripe, ela é mais comum. Mas, gente, a gente tem o vírus sincicial respiratório, que é monstruoso para as crianças e para os idosos. E esse, a gente falava só das crianças. Quem que é o vírus sincicial respiratório? Aquele que causa bronquiolite. A bronquiolite é uma doença que interna as crianças por muito tempo. Então, eu tenho lá uma criança internada por 15, 20 dias, com necessidade de oxigênio, possibilidade de complicação com pneumonia, e SRAG, como a gente falou, que é a síndrome doença respiratória aguda ali, grave, como complicação. Então, para proteção da bronquiolite em crianças, a gente já tem olha só, a nossa rede pública, gente, é fantástica. Eu acho que é uma das melhores do mundo, tá? Então, a gente fala, teria que cumprir, mas eu acho que cumpre muito bem o papel. Então, a gestante já toma a vacina de proteção inicial que induz a imunidade dela. A gente já tem isso na rede pública, né? E aí os primeiros meses da criança vai estar protegido. Além disso, também a gente tem a gente chama de anticorpo monoclonal, que é como se fosse uma resposta pronta. A gente tinha o palivizumab, ainda disponível para os prematuros cardiopatas, né? Só que ele é feito em várias doses. E aí agora, junto com a Abriso, veio a Nirvezimab, que é o anticorpo monoclonal pronto. Então, olha só, na rede pública a gente tem para vírus sincicial respiratório que causa bronquiolite, a gestante sendo vacinada e os bebês prematuros ou cardiopatas já recebendo essa dose do anticorpo monoclonal. Na rede privada, o anticorpo monoclonal também pode ser indicado para qualquer bebê após o nascimento. Então, se eu quiser complementar essa vacinação, eu posso. Fez a gestante, não tem nenhum problema para a gente fazer depois ao nascimento. E essa vacina, ou anticorpo, também pode ser repicado num segundo ano se a criança for um asmático, tiver comorbidade e tudo mais. Então, olha a proteção do vírus sincicial respiratório que a gente tem aqui. E a gente já tem números de diminuição dessas internações no país esse ano. A gente já está diminuindo a gravidade e as complicações. Só que eu queria falar do idoso,
porque a gente esqueceu ele lá muito tempo. E aí, quando a gente teve o Covid e fizemos um levantamento, que a gente fazia aquele monte de painel viral para todo lado, descobriram que tanto quanto ou até mais que a gripe, porque foi descoberto quanto isso é mortal em idoso, o vírus sincicial respiratório é muito grave para o idoso. E o idoso, sobretudo, aquele que fica institucionalizado nas casas de repouso e tudo mais, porque ali eles disseminam. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já teve números de mortes de 10, 15 idosos numa casa de repouso por quadros virais, né? E a gente acabou descobrindo isso, que a gente tem uma associação gigantesca, enorme, de influenza e do vírus sincicial respiratório no idoso. E vamos lá, a gente tem vacina para o idoso também. Essa não tem na rede pública, só na rede privada, mas a partir dos 60 anos, o senhor poderá tomar a sua Arexvy e se proteger contra o vírus sincicial respiratório. Primeiro eu mando sempre o Márcio, entendeu? Ele é meu cobaia. Ele vai lá. Se ele chegar na outra segunda... já passou, pode tomar. Já passou. Se ele chegar na outra segunda-feira e ainda estiver aqui, eu falo, acho que eu vou ter que tomar. Né? A gente dá uma descontraída, mas a importância, né? E mais uma vez, né? Voltando ao início da nossa entrevista, doutora, me entristece quando as pessoas deixam de se vacinar. Deixam de levar os seus filhos, deixam de levar bebês, campanhas estão aí, o nosso SUS é fantástico, é invejado no mundo todo, né? Nós temos unidade de saúde, nós moramos numa cidade realmente privilegiada que é Botucatu, a vacina está aí para ser tomada e tudo mais. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. Você tem mais uma pergunta? Eu tenho. Vamos lá. Não tem nada a ver com vacina, mas quando a gente apresentou a doutora aqui, você falou que ela é pediatra reumatologista. Eu sou reumatologista pediatra. Eu falei assim, mas que é o reumatismo não é uma doença de velho? Como é que tem pediatra reumatologista? Explica pra gente só, resumidamente, é claro. Pergunta, por que o reumatismo também atinge, não, o reumatismo não, mas as doenças reumatológicas atingem as crianças? É porque a doença reumatológica, ela, em grande parte, ela é também um problema ali no sistema imunológico, como eu falei, né? As doenças autoimunes também estão presentes na infância. Então, a gente tem lá na reumatologia doenças autoimunes e doenças autoinflamatórias. É bem complexo isso, né? E a reumatologia se desenvolveu, sobretudo pediátrica, a partir da década de 70. Então, é uma especialidade nova que não é estranho você não conhecer, né? Uma nova entrevista. Não é uma nova entrevista. Não é estranho você não conhecer. Então, a gente também tem doenças. Vou falar o nome de algumas doenças que não é estranho para vocês. Febre reumática, vocês já ouviram falar, né? Que tinha na infância, doença autoimune, né? As artrites. Só que as artrites da infância são um pouquinho diferentes das artrites dos idosos, né? Eu tenho lúpus na infância, né? Lúpus é mais mulher, né? Ou não? É mais comum em mulheres, mas os meninos não estão livres do lúpus, não. Fibromialgia atinge crianças? Fibromialgia, sim, a partir dos 8, 9 anos a gente já tem alguma consideração. Próxima entrevista adolescência. Vai ser esse assunto. Tá bom. Lúpus é um assunto interessante também. Eu me empolgo bastante aqui, muito bem. Lúpus, as mulheres sofrem muito com isso, né? As mulheres sim, mas posso falar das mulheres adolescentes? Com lúpus? Porque eu sou reumatologista pediátrica. Legal. Sim. Né? Doutora Silvana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi muito proveitoso, vai voltar outras vezes, né? E mais uma vez a gente espera que as pessoas cumpram, né? O que a saúde determina. Vamos tomar vacina, gente. E se informem. Se informe, principalmente, né? Chega de grupinho de WhatsApp dos antivacinas. Pergunta. Aquela sua tia não tem razão, né? Tem que tomar vacina, gente. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada, gente. Obrigado, doutora. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.